compartilhar com os irmãos esse capítulo de João, 1 João 5, só os primeiros 5 versículos. Muitas Bíblias têm como título A Fé que Vence o Mundo ou algo parecido, mas eu quero trazer como título As Implicações de Sermos Crentes no Senhor Jesus Cristo. Parece que é muito fácil hoje se dizer crente, né? Eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou evangélico. Mas não colocam ou não tem, né, uma noção de fato do que realmente isso significa. Para tudo nesse mundo, né, para toda essa vida existem implicações. Implicação no sentido de um ato ou efeito de envolver-se, de comprometer-se, de uma ligação. Às vezes nós usamos essa palavra, implicação, ou implicar, para descrever uma pessoa no sentido de alguém que provoca, amola, ou gosta de contender. Implicar é sinônimo de provocar, mexer, importunar, acarretar, provocar, causar, embirrar, antipatizar, incompatibilizar. E aí, geralmente entre os irmãos mais novos existe essa implicação, né? Um implicando com o outro. Mas os últimos significados, os últimos sentidos que agora vamos tratar: exigir, requerer, demandar, comprometer. É nesse último sentido que vamos analisar o texto que nós lemos, especialmente do versículo 1 ao versículo 5, que nós vamos ler novamente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que ser Jesus o Filho de Deus? João, ao finalizar essa carta, e aqui nessa carta o apóstolo estava alertando os crentes sobre o perigo do gnosticismo, ou seja, sobre a influência de pessoas que se diziam cristãs, mas que também diziam que tinham um conhecimento maior. Daí a palavra gnose, né? Conhecimento. Então eles dizem o seguinte: olha, nós somos cristãos, mas nós temos um conhecimento adicional, um conhecimento superior aos ensinamentos dos apóstolos, ao ponto de que não basta apenas dar ouvido ou crer naquilo que os apóstolos ensinaram. Então, para eles, uma pessoa só encontrava a plenitude depois de ser iniciada nessas verdades mais profundas. Então, eles entendiam que havia aqueles crentes de primeira classe, que eram eles, que tinham conhecimento acima da maioria, e os de segunda classe, que ficaram só no superficial, no Evangelho de Jesus Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos. De fato, existem pessoas com maior conhecimento da palavra de Deus em nosso meio, mas fora da palavra de Deus não existe algum outro conhecimento que possa levar ou aproximar a pessoa de Deus. E o que os gnósticos, né, eles pregavam, ensinavam é que as pessoas com esse conhecimento adicional estavam mais próximas de Deus. Essas verdades que eles chamavam de mais profundas os qualificavam como sendo pessoas mais próximas de Deus. E quais eram essas verdades profundas que eles, os gnósticos, ensinavam, né? Que não foram ensinadas nem por Jesus Cristo nem pelos apóstolos, mas essas verdades que eles diziam possuir eram que o homem Jesus não poderia ser Deus. Então eles faziam a distinção entre Jesus e Cristo, onde Cristo era a emanação ou a origem divina que desceu sobre Jesus em seu batismo, e antes da morte o Cristo deixou o homem Jesus. Então, para esse grupo, Jesus morreu de fato,
mas Cristo não morreu. Em resumo, eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. Eles negavam que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E diziam que Jesus Cristo que Cristo era Deus e que Jesus era homem. Então João sabia que os gnósticos não eram cristãos de verdade. E ele encerra a epístola dando um teste do verdadeiro cristão. E o que implica em se dizer cristão? Por isso que eu disse no começo que muitos dizem, eu sou evangélico. Mas quando você faz o teste do verdadeiro cristão, você percebe que não são de fato nascidos de novo. O teste da doutrina, o teste que mantém, o teste da doutrina, que também pode ser chamado de teste da fé. Você é cristão? Então vamos testar a sua fé. Então, nos 3 primeiros versículos, João apresenta os resultados da fé, a saber, somos nascidos de Deus, somos nascidos de Deus, amamos a Deus, amamos os irmãos em Cristo e, por fim, obedecemos os mandamentos de Deus. 4 implicações daquele que se proclama verdadeiramente Filho de Deus. São essas 4 implicações que nós vamos considerar essa noite. Então João ele começa dizendo, portanto somos nascidos de Deus. É uma conclusão. Somos nascidos de Deus. Mas quem é nascido de Deus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então aqui ele já corta o ensinamento gnóstico que diz que Cristo é um e Jesus é outro. Então somos nascidos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a fé não consiste apenas num conhecimento intelectual, como muitos imaginam, mas em entregar a vida a Jesus como o Cristo. Nós sabemos que existem 2 nascimentos, né? O nascimento natural e o espiritual. Estava vindo para cá com a minha mãe no caminho, nós passamos no Hospital São Luís, e ela lembrou que o meu irmão mais novo André nasceu no Hospital São Luís lá em São Paulo. Aí, o Queco, a Regina nasceu no Matarazzo, um outro nasceu na Pérola Braga, eu nasci no Hospital São Paulo, né? E nós temos início de vida em algum lugar. Alguns nascem no cafezal, no quintal, né? Dependendo do lugar, dentro de um táxi, na ambulância, não cheguei até o hospital. Mas esse é o nascimento natural. E tem o nascimento espiritual. O nascimento natural de uma criança é resultado em média de 42 semanas de gestação. E através do parto, a criança ela adentra ao mundo como ser humano, obtendo então uma identidade, um registro de nascimento, e assim ela passa a ter todos os direitos de um civil. O nascimento espiritual é diferente. O nascimento espiritual, ele vem do céu. E ele acontece em qualquer momento, em qualquer época da vida de uma pessoa. Pessoas nascem espiritualmente aos 10 anos de idade, alguns dizem que se converteram aos 5 anos de idade, aos 30, aos 40, aos 80 anos de idade, ao seu nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, a Bíblia e nós chamamos de nascidos de Deus, ou de regenerado. Foi isso que Jesus Cristo ele disse, né? Ele definiu para Nicodemos, o novo nascimento, na conversa que ele teve com Nicodemos, lá em João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo não é ter nascido numa família de crentes. Nascer de novo não é alguém que tem da classe do berçário, já é nascido de novo, não. E ela precisa um dia na sua vida aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É lógico que os filhos de pais crentes, como nós vimos esta manhã, eles têm uma vantagem no sentido que estão em contato com a palavra de Deus.
E eles aprendem da palavra de Deus e ainda aprendem observando os seus pais que temem a Deus e que vivem para Deus. Eu cheguei aqui, o Gael estava aqui, o Santiago sentado, estavam tocando, e o Gael. Delícia pentecostal. Né? Batista falar que é pentecostal vai criar a igreja pentecostal paraguaia. Batista, né? Estou brincando, mas quem está fazendo ali? Ele estava ali pelo pai dele e quer fazer igual. E ele vai sempre observar. Theo, Buda, o Camilo, né? Eles observam e olham e eles querem seguir. Mas eles um dia vão precisar também passar pelo novo nascimento. Não é simplesmente porque quando criança ganhava prêmio na escola dominical, quando criança decorava versículo, ela vai precisar um dia ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Esse é o novo nascimento que as pessoas precisam ter antes mesmo, precisam ter, independente de ser membro de igreja ou não ser membro de igreja, ter nascido numa igreja evangélica, numa família de crentes ou não, o nascido espiritualmente, ele precisa passar por esse novo nascimento. O novo nascimento se refere a uma ação divina no interior da pessoa. É uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus que transforma o pensamento, a vontade, o desejo, os interesses e as intenções de uma pessoa. Não é uma transformação que nós fazemos por nós mesmos, né? Um irmão que eu gosto muito de ouvir ele, o Josafá Vasconcelos, ele fala, né, que alguns passam pelo camarim de Satanás, e lá passam por uma gambiarra, né? Vai lá, põe um terno, uma gravata, aprende umas palavras cristãs, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, mas só isso é algo que não evidencia o novo nascimento. O novo nascimento é a transformação de pensamento, de vontade, de desejo. Os interesses, as intenções não são as mesmas de anterior. Então, no momento do novo nascimento, a pessoa se vê diante de Deus. Ela vê os seus pecados, ela vê os seus erros, ela vê a sua rebeldia, ela vê a sua incapacidade de agradar a Deus por si própria. E é nesse exato momento que ocorre, então, o arrependimento e a vida de Deus é dada e doada a ela. Esse é o novo nascimento. Alguns têm um novo nascimento dramático. Alguns passaram por experiências terríveis. A gente ouve testemunhos de pessoas, de irmãos em Cristo, que passaram por situações terríveis. Tem um vizinho nosso lá, ele até, conversando com ele essa semana, ele perguntou se podia trazer o testemunho dele aqui. E pelo que eu vi, não foi da boca dele, eu vi de alguns, ele teve um passado terrível. Ele falou, vou marcar um mês de agosto, quando os irmãos voltarem, vou marcar um culto, o irmão pode dar o testemunho. Pode dar o testemunho lá. Alguns dizem que fazia parte de um crime organizado e tudo mais. Também não sei se é verdade, de repente, o que me falaram não é verdade. Então, mas alguns passam por esse, foram presos lá na cadeia, jogados como lixo, ouviu uma palavra de Deus, alguém lhe deu um folheto, ou alguém estava na sarjeta. Outros simplesmente foram criados na igreja e um dia perceberam a necessidade de confessar Cristo como seu Salvador. Mas o fato é que todos precisaram de um novo nascimento. Então o novo nascimento não tem nada a ver em nascer no lar cristão, em pertencer à cristandade, em ser religioso, em ler a Bíblia, em orar, em batizar, em afirmar dogmas. Tudo isso acontece de fato. O crente nascido de novo, ele vai na igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, ele é batizado, ele confirma as doutrinas da palavra de Deus. Mas só isso, sem conhecer Cristo como seu Salvador, não passa apenas de algo exterior. Qualquer um pode. Eu conheço pessoas que gostam de ler a Bíblia. Fala assim, qual é o seu livro de cabeceira? A Bíblia. É crente? Não.
Eu gosto das histórias da Bíblia e tudo mais. Então o novo nascimento, ele é algo que vem do alto, é algo que o Espírito Santo transforma a pessoa, né? O novo nascimento, ele também não é uma reencarnação, né? A pessoa ela não morre, depois renasce e aí ela se torna crente, não. A palavra de Deus diz em Hebreus que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Então o novo nascimento se dá em vida, a pessoa precisa conhecer Cristo como Salvador, enquanto ela está viva. Então o novo nascimento não é alguém que, por exemplo, crê em doutrinas conservadoras, que serve um ministério, que faz o que é ético e moralmente certo. O novo nascimento não é nada disso. O novo nascido, ele pode repetir muito dessas coisas. E lógico, ele vai querer servir no ministério, ele vai querer fazer o que é correto, o que é ético, né? Mas alguém não pode chegar e falar: Deus vai aceitar porque eu sou uma pessoa correta e honesta, eu sou uma pessoa ética, né? Mesmo eu não tendo conhecimento, mesmo eu não tendo conhecido Cristo como seu Salvador. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, que João fala aqui, sabemos que todo aquele que crê em Cristo é nascido de novo, é o fato de que a pessoa crê que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Ele crê em Jesus como Salvador, pessoal. O crer em Jesus é marcado pelo arrependimento de seus pecados. Então, não basta apenas crer. Eu creio. Sem dúvida, tem muitas pessoas que creem na história de Jesus, mas não se arrependeram dos seus pecados. Então, o novo nascimento, a pessoa crê que Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado, que Jesus ressuscitou. E não só isso, ele busca viver, ele se interessa em viver e quer viver a vida de Jesus. Ele deixa os seus interesses de lado. Agora ele passa a querer fazer aquilo que é do agrado de Deus. A pessoa nascer de novo, ela vive a vida de Jesus. Lógico, nós não queremos ser 100%, e não é nossa pretensão, né? Viver 100% da vida de Jesus, mas nós queremos refletir para o mundo as características de Jesus Cristo. Então, o novo nascido, ele tem uma vida mudada, uma vida transformada. O seu caráter, ele é mudado. Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. Ele diz: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então ele se reveste. Mais ou menos Paulo fala a mesma coisa em Efésios capítulo 4, versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o novo nascido, ele sabe que não é do mundo e não pertence mais a este mundo. As coisas desse mundo já não são mais interessantes a ela. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis 1 João 2, versículo 15. Desculpa, estou lendo João 2,12. É João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente nele. Então, o novo nascido, ele não quer agir e viver conforme o mundo vive. Ele vive agora de acordo com aquilo que agrada a
de Deus. Pedro mandou um WhatsApp para mim antes de você ficar, pai, se for buscar a bola no meio do centro, que está tendo a parada LGBT, né? A parada gay, está uma bagunça aqui. O novo nascido não vai querer saber dessas coisas. Ele é transformado. E infelizmente o evangelho de hoje, que está sendo pregado, é um evangelho tão, me perdoe a expressão, mas é tão sem vergonha, que é possível você ir lá na parada gay e alguém dizer: sou de Jesus, estou celebrando a vida em Jesus. Não, você não é nascido de novo. Talvez você tenha simpatia pelo evangelho, mas você não é nascido de novo, porque o nascido de novo tem uma vida transformada pelo poder do evangelho. É o que João nos fala aqui nesse capítulo que nós lemos 5, né? Versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. No capítulo anterior, 2 capítulos antes, 3:9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aqui não vamos falar apenas, né, em coisas grotescas e pesadas como o movimento LGBT, mas muitos que dizem nascer de novo continuam vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido nela, não há transformação alguma. Ele continua amando as coisas do mundo. Então o novo nascimento, ele vai nos levar ao segundo ponto, que é o que João fala: amar a Deus, porque todo que é nascido de Deus, ele ama a Deus, ele ama aquele que o gerou. Então nós amamos a Deus. 1 João 4,9 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que significa amar a Deus? Será que amar a Deus significa dizer: ó Deus, eu te amo? Como a gente até canta, né? Ó Deus, como eu te amo, né? Será que é isso? Quais as implicações de amarmos a Deus? Existe alguma consequência por amar a Deus, né? Existe consequência por causa do amor que nós temos por Deus? Claro que sim. Quando nós declaramos nosso amor a Deus, significa que nós rejeitamos toda e qualquer forma de amor a outra entidade, até mesmo as pessoas ao nosso redor, pai, mãe, filhos, irmãos. Eles não vêm em primeiro plano. O amor a Deus vem acima de todas as coisas. Então, quando nós declaramos amor a alguém, por exemplo, quando eu digo que eu amo a Elizabeth, eu estou declarando que não amarei nenhuma outra mulher como eu a amo. E se eu quiser desejar uma outra mulher, eu estarei o quê? Cometendo pecado de adultério. Então, da mesma forma, a pessoa que diz que ama a Deus, mas prega com outras religiões ou tipo de divindades, está na verdade mostrando que não ama de fato a Deus e vive num adultério espiritual. Mesmo que ela diga que ama a Deus, mas o coloca em segundo lugar na sua vida, ela está, de fato, não revelando o verdadeiro amor a Deus. Ou quando ela atenua práticas pecaminosas, ela está mostrando que não, de fato não ama a Deus, como a Bíblia diz que devemos amá-lo. Novamente, aqui em 1 João, o capítulo 2, né, que nós acabamos de ler: não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. É a exortação do apóstolo João. Então nós não devemos amar ao mundo. E Tiago fala também, ali no capítulo 4, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E muitas vezes, como eu disse, são coisas que não são escandalosas, mas que nos tira o foco do amor a Deus. Então, se nós declaramos o amor a Deus, nós estamos dizendo que nada nesse mundo importa mais do que amar a Deus. As coisas desse mundo já não tem tanto
significado ou não nos interessa mais como antes do novo nascimento. Então esse novo nascimento, ele nos faz declarar esse amor a Deus. Então quando nós declaramos amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o pensamento, isso vai nos levar a uma fé inabalável. Vai ser difícil alguma coisa nos abalar, mesmo as adversidades da vida que todos nós sofremos. As coisas desse mundo, elas não nos afetarão mais tanto quanto antes, porque nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Então esse processo acontece quando entendemos o amor de Deus por nós. E o que significa o sacrifício que Ele fez para nos ter como seu Filho. E isso nos traz a esperança de uma vida eterna. Então, o fato de amar a Deus é saber que também Deus nos amou primeiro. E as dificuldades da vida, e são muitas, é lógico, ela nos abala. O crente, ele não vai largar a mão de Deus na primeira provação da vida. Eu já contei a história de um médico americano que deve ter falecido. Ele escreveu um livro, doutor diplomado em Bangladesh. Ele era ateu e casou com a filha de um crente na faculdade. E o sogro evangelizou e se converteu. Quando ele se converteu, a esposa estava grávida do primeiro filho. E eles foram comemorar o aniversário dela, aniversário de casamento, aniversário dela, né? Ou era de casamento, uma coisa assim. Ela estava grávida, saiu para jantar para comemorar o aniversário. E ela teve um aborto espontâneo. Quando eu estava lendo esse livro pela primeira vez, eu falei assim: imagine esse homem que era ateu, se converteu, e a primeira experiência com Deus é perder o filho. Se não fosse nascer de novo, ele tinha abandonado. Meu sogro que me convencer que Jesus é o caminho, que eu posso confiar nele, que Deus vai me amar e eu vou vencer as coisas desse mundo. Aí meu filho já morreu. Enfim, não. O verdadeiro crente sabe: Senhor, eu sei que tu me ama. E o que eu estou passando é pesado para mim, mas eu confio no teu amor. Eu talvez não entenda nesse momento, mas eu confio e sei que há um propósito maior do que tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, se de fato somos verdadeiramente nascidos de Deus, não apenas amaremos a Deus, e aqui João fala, amaremos os seus filhos, né, os nossos irmãos. O primeiro mandamento qual que é? Lá em Mateus 22, 33, 34, 22, 34 a 46, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então devemos amar todos os cristãos, não apenas os membros da nossa congregação, um grupo de pessoas que convivem conosco. A ênfase, nota a ênfase aqui no versículo 1, que João fala. Quem é nascido de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, ele não apenas ama a Deus que o gerou, mas também ama os que é nascido de Deus. Uma outra versão fica mais claro, quando essa versão diz o seguinte: e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Então, é diferente, né? Eu amo a Deus, que é meu Pai, e eu amo todos aqueles que são filhos de Deus. Não faço uma seleção. O Santiago eu vou amar, o Wilson não. Não, nós amamos a todos. Talvez nós temos uma amizade maior com um, uma intimidade maior com o outro, mas o amor para com todos deve ser mostrado. Então, nós devemos demonstrar esse amor. No Sermão do Monte, Jesus foi além. Ele disse, lá em Mateus 5, 43, 44, ele diz assim: vocês ouviram que foi dito, ame ao próximo e odeie inimigos, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por ele. Poxa, Senhor, já é difícil amar o irmão em Cristo, agora amar o inimigo? Isso
senhor está exigindo demais. Mas esse é o compromisso, essa é a implicação daqueles que se declaram filhos de Deus. Amar aqueles que o perseguem. Como é difícil para nós vivermos em harmonia e amor com os nossos inimigos, até mesmo com os irmãos, né? Mas o inimigo pode ser aquela pessoa que, e agora sim, no sentido de implicar, né, de provocar com você. Sabe aquele amigo de trabalho que te provoca tudo, zomba de tudo, tenta te ridicularizar em tudo, diminui você em tudo? É essa pessoa que nós temos que amar. Como é que você pode amar uma pessoa dessa? Talvez na hora de buscar um cafezinho. Ô fulano, você quer um cafezinho? Orar por ela. Coisas desse tipo. Né? Aquele chefe do serviço, um professor da escola, um vizinho chato. Não necessariamente aquele que está tendo causa para matar. Né? Deus fala que tem que amar o inimigo, aquele que está querendo me matar porque eu sou crente. Esse também. Mas aquele amigo do trabalho que muitas vezes te aborrece, você também deve demonstrar amor. Infelizmente, muitas pessoas dizem assim: eu odeio tal pessoa. E João também fala, né, em 1 João 3,15, que todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Ele repete isso em João. Ele fala em 1 João 2,11 e João 3,15. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas entubam a visão. Então, alguém que diz: eu odeio fulano. Às vezes, cada vez esse ódio a transforma num homicida, num assassino. E quantas vezes, né, a pessoa, talvez nós mesmos, né, já matamos alguém com o nosso ódio. Porque aquela pessoa não é uma pessoa que a gente gosta. Então, se ela morresse, para nós é melhor. Eu sei que muitos dirão que não é ódio, né? Esse ódio que eu falo é que eu não gosto de tal pessoa. Assim como alguém diz, né, usa a palavra ódio para dizer que não gosta de alguma coisa, né? O vocabulário nosso, a pessoa muitas vezes diz que odeia um tipo de comida, por exemplo, odeia o clima frio, odeia o clima quente. Na verdade, ela não gosta. Mas tem gente que tem um ódio mesmo, né? Eu, por exemplo, se alguém, por exemplo, falar para mim assim: você gosta de rabada dobradinha? Eu falo: não, eu não gosto. Eu não odeio, mas eu não gosto. Isso não significa que se só tiver dobradinha e rabada eu não vou comer. Eu já comi. Mas o não gostar, né, ela me leva a me afastar daquilo. Então, às vezes eu não gosto da pessoa, eu me afasto dela. Mas eu não quero matá-la. Então as pessoas acabam usando a palavra ódio no sentido de não gostar. Mas tem que tomar cuidado quando alguém fala: eu te odeio. Porque ela pode estar realmente querendo te matar. Quando eu falei, né? Eu falei da dobradinha e da rabada. Não é uma coisa que eu comeria todo dia, ou todo mês, ou nem todo ano. Mas se for só isso que tem para comer, eu vou dar graças a Deus, porque tem pessoas que não tem nem o osso da rabada para chupar. Então, ao invés de dizer que eu odeio a pessoa, a instrução de Jesus é: ore por ela, demonstre amor por ela, orando, né? Na questão da comida, eu não gosto, mas se quer comer, eu vou agradecer a Deus pela comida. Quando nós estávamos lá em Guiné-Bissau, a última vez, nós estávamos para voltar para casa, a esposa de cor argentina fez uma carne com pimentão, tomate, assim, bastante molho, assim, Eu olhei e falei: parece que é fígado, mas não estava um cara de fígado. E eu coloquei no prato: Elizabeth, é fígado. Mas é o que tinha. E comi fígado. Fazer o quê? Tem um filé mignon aí? Não vou falar isso, né?
Comi um na casa do meu amigo lá, João Mar também, a mãe dele fez. Joguei pimenta e comi, vai fazer o quê? Você não gosta, né? Só Deus para comer, vai comer. Então a mesma coisa, quando alguém diz que odeia, ela quer matar, ao invés disso, olha, ser sincero, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Suarino. É só um exemplo, meu irmão, eu gosto de irmão, tá? Mas eu não gosto de Suarino, mas eu vou orar por ele. E eu vou aprender a amar em Cristo. Eu vou cumprimentá-lo. Eu vou tentar me interessar pelos assuntos dele. Né? Tratá-lo de maneira especial. Às vezes é apenas uma birra que nós temos com a pessoa e acabamos nos tornando assassinos por dizer que estamos odiando. Então, o que ama a Deus, ama também os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, todos eles. E nós devemos orar pelos outros. Né? E o quarto resultado que tese a fé é a obediência à palavra de Deus. Então, o primeiro é nascer de novo, o segundo é que amamos a Deus, o terceiro é que amamos os que Deus ama, e o quarto é obedecer aos mandamentos de Deus. Ele diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A pessoa verdadeiramente salva, ela é caracterizada pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Nosso amor por Deus é expresso na obediência diligente aos seus mandamentos. O Senhor disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E esses mandamentos nos separa, nos afasta das coisas desse mundo. Então a pessoa verdadeiramente salva, ela é caracterizada pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Alegrei-me como disseram: vamos à casa do Senhor. Não quero não. Não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Não, mas Deus quer que eu congregue. Eu vou congregar. Então, nosso amor por Deus é expresso na obediência diligente aos seus mandamentos. E João acrescenta assim, aqui no versículo que nós lemos aqui, né? Os seus mandamentos não são penosos. Versículo 3. Com isso ele está dizendo que são difíceis. Que não são difíceis, né? Mas que são para aqueles que amam a Deus. É algo tão prazeroso em realizar. Os mandamentos do Senhor, ele consiste em algo que é tão bom para ela, que ela não vê problema algum. Pelo contrário, obedecer a Deus é um deleite para o seu coração. Sabe quantas vezes alguém já falou assim: nossa, mas você vai na igreja, tudo isso? Marco contou uma vez, né? Um amigo perguntou quantas vezes ele vai na igreja. Eu vou de quinta, vou de domingo de manhã, domingo à noite, às vezes de sábado. Aí tem o coral também, quando a gente sai. Nossa, é tudo isso, né? Mas não é penoso. Requer sacrifício às vezes? Requer sacrifício. Deixar às vezes um dia de chuva casa para ver o culto é algo que sacrifica. Mas não é penoso. É prazeroso. O crente tem um desejo. Ele quer obedecer à vontade de Deus. Ele ama fazer a vontade de Deus. E isso é uma implicação para a vida do crente. Ele tem prazer em fazer aquilo que é da vontade de Deus. Tem prazer em ler a Bíblia, né? Meditar na palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus, ele é exortado a não se afastar do livro da lei, como fala Josué, mas medita nele todos os dias. Eu tenho prazer. Agora eu sou crente, tem que ler esse livro todo dia, porque o pastor tem que ler todo dia. Não, o crente não faz isso. Ele tem prazer em ler a Bíblia. Ele vai ler diariamente, nem que for um capítulo. Eu agora estou lendo só o Novo Testamento. Terminei de ler toda a Bíblia, comecei só o Novo Testamento. E Lucas, já estou em Lucas, comecei dia 22, no mês passado, estou em Lucas. E Lucas tem cada capítulo com 70 versículos. Né? Então, às vezes, eu só leio um capítulo. Mas é algo que a gente tem que ter prazer em ler, em reler, em entender, e perceber o quanto Deus foi generoso em nos deixar a sua palavra para nos instruir. Então essas são as 4 implicações por sermos crentes em Jesus Cristo.
Muitos acham que é um favor que estão fazendo para Deus em ser crentes, né? E que, ó, eu aceitei Jesus, olha, Senhor, te quebrei o galho em te aceitar, tá? Mas agora eu faço o que eu bem entender, porque eu sou livre, não sou mais escravo, e eu sou livre para fazer qualquer coisa. Essas pessoas estão enganadas. As implicações de ser crente envolvem o compromisso de viver para Cristo diuturnamente, não apenas dominicalmente. Todos os dias da semana você tem que ser crente. Não só no domingo, hoje é domingo. Antigamente você falava, essa aqui é a roupa de igreja, né? Essa aqui é a roupa de igreja. Então, domingo é roupa lá. Estou dizendo que isso aqui é roupa de igreja. Não sai amanhã, eu vou fazer uma loja da escola do meu irmão, eu não vou assim. Né? Não faz sentido eu ir dirigir 600 km durante o dia desse jeito. Né? É vou de tênis, calça jeans, bem à vontade. Mas a vida cristã, né? Eu tirei a roupa de domingo de igreja, agora eu vou viver de domingo. Não, eu continuo vivendo a vida de crente. Então não vamos ter o compromisso com Cristo apenas nos domingos, mas todos os dias, diariamente. Essa é a implicação de ser crente. Ser crente verdadeiro implica em servir a Deus, amar a Deus todos os dias da sua vida, não apenas aos domingos, e alguns só apenas durante aquela 1h30 de culto, né? Que acabou o culto, vai mudando, agora não tem que voltar. Não, todos os dias. Agora é uma batalha, é uma luta diária que nós enfrentamos. Mas Deus quer que nós vivamos a vida cristã, como João nos ensina aqui. Os gnósticos achavam que eles estavam acima dos crentes, porque eles tinham conhecimento acima. Na verdade, não tinha conhecimento nenhum, porque acreditar que Jesus não é Cristo não é conhecimento, né? É heresia. Mas João fala, olha, você quer saber se você é verdadeiramente crente? Você precisa ter um conhecimento acima de todos. Basta você crer em Jesus, então você nasce de novo, você ama Deus, você ama os filhos de Deus, você ama os mandamentos de Deus. São 4 coisas simples que Deus requer de nós. Deus nos abençoe, que possamos ser um diferencial no meio das pessoas que convivem conosco, demonstrando verdadeiramente que somos crentes em Jesus Cristo. Amém? Amém.